Mestres da Música. Os maiores compositores e intérpretes da música, do clássico ao popular. Pesquisa e apresentação, do mezzo-soprano Vera Peçanho. Mestres da Música. Prezados amigos, hoje, no programa Mestres da Música, nós vamos destacar a música de Antônio Carlos Gomes, o grande ícone, o maior compositor lírico das Américas. Todas as peças fazem parte do meu arquivo pessoal. Um momento muito especial para os amantes da ópera é quando Ceci canta uma área terna, cuja letra é um verdadeiro poema. É doce o meu afeto e vago o meu sorriso. De doce felicidade, meu olhar brilharia se em seu rosto eu visse a semente do amor. Gentile Decore, a área da ópera Il Guarani, uma homenagem ao grande compositor campineiro. Gentile di cuore, già traviso
Frédéric Chopin, um dos gênios da música em todo o mundo. Suas composições são como um eco de sua alma torturada e sofrida. Deixou composições que se eternizaram e jamais foram suplantadas por nenhum outro compositor. Um exemplo nos será dado quando um magistral pianista, Mitsuru Nagai, nascido em 1934, na hoje progressista Osaka, no Japão, executa com técnica e arte uma das pérolas de Chopin, Fantasia Impromptu, Opus 6, em Dó menor.
Estamos apresentando Mestres da Música. O universo da música, do clássico ao popular. Siga nas redes sociais, YouTube, @Mestres da Música, e no Facebook, @Vera Peçanho. O gênio que foi Antônio Carlos Gomes. Fosca é uma ópera em 4 atos do compositor campineiro Antônio Carlos Gomes, e que foi apresentada pela primeira vez no Teatro Alla Scala de Milão em 16 de fevereiro de 1873. Foi a segunda ópera de Carlos Gomes apresentada na Itália. É considerada como a melhor obra do compositor, pela qual o próprio Carlos Gomes tinha grande apreço. Foi apresentada no Scala por 15 vezes consecutivas. A linda abertura da ópera Fosca de Carlos Gomes nos vem pela orquestra regida pelo maestro Luiz Fernando Malheiro.
Liszt, outra glória da música de todos os tempos. Franz Liszt nasceu em 1811 e foi um compositor, pianista, maestro, professor e terciário franciscano húngaro do século XIX. Foi citado por seus contemporâneos como o pianista mais avançado de sua idade e em 1840 ele foi considerado por alguns como, talvez, o maior pianista de todos os tempos. Agora, um gênio executando composições de outro gênio. Trata-se de Jung Lee, pianista clássico chinês que nasceu em 1982. Foi o pianista mais jovem a vencer o concurso internacional de piano Frédéric Chopin em 2000, com a idade de 18 anos. Atualmente, ele reside em Pequim. Ele executa de Liszt uma melodia de difícil execução, La Campanella.
desejo prestar uma homenagem ao grande compositor campineiro Antônio Carlos Gomes com uma peça muito especial. Trago uma gravação que fiz em 1996 com o Quarteto d'Arcos aqui de Campinas. O gênio criativo de Carlos Gomes possuía múltiplas facetas. Mon Bonheur, composta em 1882, revela o lado romântico, francês, do grande compositor. A canção é Mon Bonheur, sobre poema de Jules Cesarini, e que foi uma das raras incursões de Carlos Gomes pela música de câmara. Mon Bonheur, um delicado e inesquecível instante. Acabamos de apresentar Mestres da Música. Pesquisa e apresentação do mezzo-soprano Vera Peçanho. Produção e edição Marco Crozeira. Mestres da Música.